Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 24 de janeiro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Salmo, capítulo 35, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Peleteia, Senhor, com aqueles que peleiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te e me ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra diz que o salmista, ele clama por socorro. Ele pede para que Deus peleje contra os seus inimigos. Para que Deus peleje contra os seus adversários. Davi, no caso, sabia que a sua luta não era contra a carne, que a sua luta não era contra o sangue. Davi sabia que a sua luta era espiritual. Davi sabia que os seus inimigos se levantavam contra ele para derrotá-lo e só Deus poderia livrá-lo. Só Deus poderia frustrar os planos dos inimigos, frustrar os planos dos adversários. Por isso é que ele clamou o socorro de Deus. Deus peleja contra os meus inimigos, os meus adversários. Porque quando nós não conhecemos a palavra, nós achamos que conseguimos derrubar o inimigo com algumas estratégias humanas. A estratégia está na palavra. É Deus que nos dá vitória. É Deus que derruba o inimigo. É Deus que destrói os nossos adversários. Porque Deus, Ele tem todo o poder. Deus, Ele tem toda a força, a honra, a glória, o poder e a majestade. Somente Deus possui. Somente Deus é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação. Devemos aprender como proceder diante das lutas e diante das batalhas, principalmente daquelas em que encontramos muita dificuldade. O fato de estar difícil, de termos dificuldade em solucionar determinadas coisas, não significa que nós não iremos conseguir. Porque existe um Deus que é socorro presente na hora da angústia. Quando nós não conseguimos, Deus, Ele se levanta. Quando nós não conseguimos, Deus, Ele entra em providência. Porque nosso Deus está sempre atento. A palavra de Deus diz que Ele não dorme, não tosqueneja, não se cansa. O nosso Deus, Ele é o guarda de Israel. E o guarda de Israel não vacila. Mas vamos nos atentar para uma palavra específica que o salmista declarou. Uma palavra, um verbo, obstruir. Davi pede para que Deus obstrua o caminho daqueles que o perseguem. Obstruir é bloquear. Obstruir é criar dificuldade, barreira. Davi está a dizer: Deus,
bloqueia o caminho do inimigo. Arriba, cria embaraço, cria dificuldades, para que ele não venha me alcançar, para que ele não venha me atingir, para que os seus planos sejam confundidos e envergonhados. Arrimante, que saiba que existe um outro contexto bíblico em que Deus fez exatamente o que Davi pediu. A palavra do Senhor diz que quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, porque Ló estava em Sodoma e Gomorra, vivia lá com a sua família. Olha a vantagem de ter um membro na família que ora, arriba, que intercede por nós, que se coloca na brecha. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho e Deus enviou o seu anjo para buscar Ló e a sua família. Mas quando os homens perversos de Sodoma e Gomorra viram que Ló havia recebido visitas, eles foram até a casa de Ló e tentaram entrar. Arrima, mas Deus, por intermédio dos seus anjos, cegaram aqueles homens e eles não encontravam a porta. Arriba, Deus obstruiu o caminho dos inimigos de Ló, dos inimigos de Abraão. Arriba, Deus, ele obstruiu o caminho dos nossos inimigos, para que eles não venham passar, para que eles não venham nos alcançar. Deus frustra o plano do inimigo. Deus derruba tudo aquilo que o inimigo tem usado, tem preparado para nos atingir. Sim, porque o nosso Deus é o varão de guerra, aquele que não perdeu uma batalha, nunca perdeu, nunca perderá. Jeová Sabaoth, o Deus da peleja, o Deus da guerra. Arriba, o Deus, arriba, que defende o seu povo. Os inimigos se levantaram contra ti. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque eles não vão encontrar caminho para te alcançar. Arriba, não vão encontrar a porta para entrar. Deus, ele vai fechar todas as brechas. E Deus vai selar com o sangue do Cordeiro. Onde tem o sangue do Cordeiro, o inimigo não consegue. Antes de estar firme na presença de Deus, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos na fé, eu ainda tinha muitos pesadelos, porque eu tinha muitos pesadelos antes de estar firme na presença do Senhor. Pesadelos, paralisia no sonho. E sempre que eu tivesse dificuldade de acordar, arriba, aquela luta para despertar, eu clamava pelo sangue de Jesus e eu conseguia acordar, eu já sabia. Quando estivesse difícil, clamava o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Umas 3 vezes era suficiente, às vezes uma vez. E eu despertava. Quando Deus nos sela com o seu sangue, quando Deus nos sela com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o inimigo não consegue nos atingir. O inimigo não consegue nos alcançar. Isso também é um bloqueio para o inimigo. O inimigo vai andar, vai procurar. Arriba, vai procurar o caminho e não vai achar. Ele estará completamente perdido, literalmente perdido, porque Deus vai nos esconder. Deus, ele vai nos guardar debaixo do seu esconderijo. Quando Davi pede para que Deus o esconda debaixo do seu esconderijo, ele sabe o porquê.
No esconderijo de Deus o inimigo não chega. No esconderijo de Deus o maligno não toca. Arriba é um lugar. Arriba onde ele nunca terá acesso. Porque é um lugar onde tem o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. Onde tem o Espírito de Deus, a liberdade. O inimigo, o pai da mentira, não consegue entrar. Eu sei que muitos sentem que o inimigo está a entrar ligeiramente em determinadas áreas, em determinados campos da sua vida. Estão aflitos. Cada dia é um progresso. Mas essa oração vai fazer o inimigo retroceder. Porque Deus vai fechar os caminhos. Se for pecado confessado, Deus, Ele vai perdoar. Arriba o pecado confessado. Arriba digno de perdão e misericórdia. Arrimante carrebose carremantarabas. Arriba o inimigo. Veio por um caminho, mas voltará por 7 caminhos. Assim diz a palavra do Senhor. Arrimante carrebo, Deus, te louvamos. Oh Deus, nós te exaltamos, Pai. Não temos palavras para descrever. Oh Deus, a tua graça e a tua misericórdia. Arrimante, Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Arriba, Deus, glorificamos o teu nome, porque Deus, o Senhor é fiel em todo o tempo. Ó Deus, se todos os dias conseguimos estar aqui, unidos e reunidos, Pai, é porque o Senhor tem sustentado a nossa fé. Ó Deus, o Senhor tem renovado a nossa fé. Mesmo diante de tantas dificuldades. Ó Deus, em meio às circunstâncias, nós permanecemos firmes. Arriba, Deus, firmes nas tuas promessas. Ó Deus, crendo, acreditando que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ainda irá fazer. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. É fiel para fazer o milagre acontecer. É fiel para cumprir as suas promessas. Ó Deus, nós te exaltamos no nome de Jesus Cristo. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Deus, as nossas faltas e iniquidades. Arriba, Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, tenha compaixão no poderoso nome de Jesus Cristo. Lave, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifique, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Arrimante, carrebo, Deus. Reconhecemos que somos falhos e pecadores. E clamamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, segundo a tua benignidade, não nos lances fora da tua presença. Arriba, Deus, nem retires de nós o teu Santo Espírito. Lava, Deus, as nossas almas e os nossos corações. Deus, nessa manhã nós clamamos. Arriba, Deus, para que o Senhor se levante. Ó Deus, levanta-te e peleja. Peleja, Deus, contra os nossos inimigos. Arriba, Deus, peleja contra os nossos adversários. Ó Deus, o inimigo se levantou contra nós e a nossa casa. Arriba, Deus, e a tua palavra diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor veio, arriba, Deus, para que tenhamos uma vida. Uma vida, Deus, com abundância. Arriba, Deus, temos enfrentado dificuldades.
ó Deus, financeiros, arriba, Deus, familiares, arriba, Deus, espirituais, ó Deus, na saúde, nos planos, nos projetos, nos negócios, arriba, Deus, porque o inimigo se levantou determinado a nos envergonhar. O inimigo Deus se levantou, arriba, determinado a frustrar, ó Deus, os nossos planos, a destruir, ó Deus, a nossa casa e a nossa família, arriba, ó Deus, as nossas finanças. Mas a tua palavra diz, ó Deus, clame a mim e responde-te. Estamos aqui, ó Deus, clamando, arriba, responda-nos, ó Deus, e responda-nos. E derrota, Deus, os nossos inimigos. E derrota, Deus, os nossos adversários. Aqueles que de dia e de noite pelejam contra nós e a nossa casa. Arriba, Deus, que comecem a cair por terra um por um. Ó Deus, como pediu o salmista, obstrui, ó Deus, o caminho dos nossos adversários, nossos inimigos. Ó Deus, que todo acesso arriba, Deus, todo o acesso que eles têm, ó Deus, que eles possuem para adentrar nas nossas vidas, arriba, Deus, que seja retirado, que seja, Deus, removido. Ó Deus, é por causa do pecado. Nós confessamos, ó Deus, os nossos pecados. Clamamos, ó Deus, a misericórdia. A tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo, fiel para nos perdoar. Arriba, Deus, então perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, mais um dia. Fecha, Deus, as portas e as brechas aonde o inimigo entrou. E sela, Deus, no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, sela. Arriba com o sangue de Jesus. Ó Deus, arriba toda luta, toda peleja. Ó Deus, que nós enfrentamos. Toma, Deus, nas tuas mãos. Arriba, Deus, passa na frente. Ó Deus, e nos dá vitória. Moisés declarou: se o Senhor não estiver do nosso lado, não nos permita sair desse lugar. Arriba, Deus, esteja do nosso lado nessa luta. Ó Deus, esteja do nosso lado nessa peleja. Arriba, Deus, porque nós confiamos em Ti. Ó Deus, porque nós dependemos de Ti. Assim como o Senhor colocou cegueira, arriba, Deus, nos homens de Sodoma e Gomorra, que tentaram invadir a casa de Ló. Ó Deus, cega também os nossos inimigos e adversários. Ó Deus, para que eles não consigam nos localizar no mundo espiritual. Arriba, Deus, coloca uma cegueira espiritual. Arriba, Deus, para que não venham nos achar. Ó Deus, toda projeção astral, se o inimigo tem nos visitado no espírito, arriba, Deus, anula, cancele, destrua, Deus, toda projeção astral. Ó Deus, nas nossas casas, na nossa família, Deus, no nosso local de trabalho. Arriba, Deus, fecha as brechas, fecha, Deus, as portas. E guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Esconda-nos, ó Deus, no teu esconderijo. Mas um dia, Deus, clamamos pela tua proteção. Guarda-nos, ó Deus, guarda a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, os nossos familiares. E nos conceda um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade.
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo sempre. Amém.